Oi pessoal, como prometido, eu vou fazer um vídeo para trabalhar um pouquinho do tema da redação paulista com vocês. A redação paulista desse bimestre, ela vai trazer o gênero carta de leitor. E é importante a gente pensar no gênero carta de leitor, porque quando a gente fala em carta, nós estamos falando em algo que não é, mas tão usado quanto era antigamente. Mas ainda assim, os gêneros textuais, a gente não precisa aprender porque são ou deixam de ser utilizados. Nós precisamos aprender a escrever caso precisemos utilizar. A carta, ela pode não ser mais usada como carta, ir ao correio e enviar uma carta, né? Às vezes tem situações que dependem disso, né? Não sei, alguma dinâmica de emprego ou até mesmo comunicação com pessoas que estão reclusas em penitenciárias, elas dependem de cartas. Porém, ela também pode ser usada por um viés digital, né? Nós temos aí o correio eletrônico, mais conhecido como e-mail. Então, assim, as cartas, elas podem ser utilizadas nos e-mails da vida, tá? O gênero, então, propõe uma carta de leitor. Eu vou falar um pouquinho sobre as características da carta de leitor e depois a gente vai analisar o texto de apoio que o próprio Redação Paulista disponibilizou para vocês. Bom, carta de leitor. A gente vem com a primeira estrutura, que é a carta. Como que é estruturada a carta? A gente começa colocando o lugar e a data. Ou seja, se eu escrevo de Cabreúva, vocês escrevem de Cabreúva. Cabreúva, vírgula, 5 de junho de 2024. Primeira parte, lugar e data. Seguinte, né? Então a gente escreve lugar e data, pula uma linha. A próxima coisa a gente chama de vocativo. O que é vocativo? Quem eu estou evocando, quem eu estou chamando, para quem é direcionada a minha carta. No caso, a carta de vocês, ela precisa ser direcionada ou a uma... Eu tô olhando aqui do lado que meu notebook tá aqui. Ou a repórter do texto ou a revista. A revista se chama Teen Pulse. E a autora da reportagem, né, é a Mari Giacomini. Então, vocês têm duas opções. Ou vocês mandam o vocativo para a revista. Dona, como que eu vou colocar para a revista? Querida revista Teen Pulse? Então, assim, eu acho muito mais fácil me referir diretamente a quem escreveu, que é a Mari Giacomini. Então, querida Mari Giacomini, ou, sei lá, cara Mari Giacomini. Qualquer um vocativo que ele venha anterior a ele traga uma saudação. Ele traga uma característica para aquela pessoa. Então, querido, caro, estimado, todas essas saudações. Seguindo disso, nós vamos para a primeira parte da nossa carta, que a gente chama de introdução. Na introdução, eu vou trazer um pouquinho sobre o tema do artigo dela, explicar um pouquinho sobre aquele tema e vou aprofundar no que aquele tema quer dizer. Depois, eu vou para o meu desenvolvimento. Nesse parágrafo de desenvolvimento, ele pode ser semelhante a um artigo de opinião, tá? Então, eu vou expressar a minha opinião... Opa, deixa eu arrumar aqui. De acordo com algumas situações referentes ao texto. Então, o tema proposto aqui pela redação de vocês é... Deixa eu dar uma olhada aqui... Uso da tecnologia na era digital. Então, na introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a tecnologia na era digital. Nesses parágrafos de argumentos, eu vou falar sobre o uso da tecnologia. Eu vou fundamentar, eu posso fazer citações. É importante eu situar também o texto da Mari. O que ela disse no texto dela e fazer referências a isso. A carta de leitor nem sempre ela precisa ser uma crítica. Ela pode ser também um apoio àquilo que o autor já falou, tá? Então, ela pode entrar como esses dois tipos aí. Escrevi o meu desenvolvimento, eu vou para minha conclusão. O que é a conclusão? Eu vou recapitular algumas coisas já apresentadas na carta, né? E eu vou encerrar. E esse encerramento dentro da carta de leitor, ele chama a atenção para uma chamada de ação. Como que nós podemos agir referentes a essa situação? Como que a gente age referente ao problema que foi mencionado na nossa carta? Tá? Então é importante ele seguir essa estrutura. Terminei, fiz toda essa estrutura aqui que eu faço agora. Eu vou para o meu final. No final, eu vou finalizar
dando aí a saudação, né, um tchau, um agradecido, grato, e coloco o nome de quem tá mandando a carta, então o nome de cada um de vocês, que é a assinatura. Então assim eu finalizo a minha carta de leitor. Eu vou agora pro CMSP, para a proposta do CMSP, para vocês irem analisando aí como foi proposto lá, tá? Como foi proposto aqui dentro do aplicativo, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá, voltamos aqui, vamos para nossa proposta de redação. Então, a partir do texto motivador apresentado, produz uma carta do leitor para a revista Team Pulse ou a Repórter, compartilhando as suas opiniões e experiências sobre o uso da tecnologia na era digital. Primeira coisa que ele pede para compartilhar, suas opiniões. Segunda coisa, suas experiências. Então, na carta de vocês, no desenvolvimento, é importante que em um parágrafo tenha as opiniões e no segundo parágrafo tenha a experiência ou as experiências. Siga a estrutura padrão da carta do leitor, abrangendo local, data, vocativo, assunto, desenvolvimento e despedida, além das demais dicas mencionadas anteriormente. Foco no conteúdo, relembrando o que é uma carta do leitor e suas características. A carta do leitor é um gênero textual amplamente difundido em jornais, revistas, blogs e outros meios de comunicação. Sua principal função é permitir que os leitores expressem suas opiniões e pensamentos sobre uma variedade de temas, contribuindo assim para o enriquecimento do debate público. Ela se localiza em seções como painel do leitor, fórum dos leitores ou carta de leitores. Básico isso aqui, né? Colocando em prática. Então ele vai dar um pouquinho da estrutura. Presta atenção. Introdução, é o que eu já falei para vocês. Escolha um tema relevante e atual para abordar em sua carta. O tema, então, tecnologia na era digital. Apresente de forma clara e concisa o propósito da sua carta, indicando o assunto que será discutido. Então, aqui na introdução, fala o que você vai discutir e fala mais especificamente se você é a favor, qual o propósito que você está mandando aquilo. Se você é favorável ao artigo dela ou se você é contrário ao artigo dela. Desenvolvimento. Fundamente o seu ponto de vista com informações e dados confiáveis. Sempre. É assim como um artigo de opinião, aqui a gente evidencia a nossa opinião. Utilize argumentos lógicos e exemplos pertinentes para persuadir os leitores. Antecipe e refute possíveis contra-argumentos, reforçando a solidez de suas ideias. Então aqui é muito parecido com um artigo de opinião. Na verdade, é idêntico ao desenvolvimento de um artigo de opinião. Organize sua carta em parágrafos coesos, cada um abordando um aspecto específico do tema. Então, em um a gente aborda a opinião e no segundo a gente aborda a experiência. Conclusão. Recapitule de forma conclusiva os principais pontos apresentados em sua carta. Sintetize os argumentos de maneira sucinta, reforçando a importância do tema discutido. Encerre a carta com uma reflexão ou chamado a ação, se pertinente, convidando os leitores a refletirem ou agirem sobre o assunto abordado. Então a gente finaliza aí concluindo tudo. Dica para a produção da carta ao leitor. Não esqueça dos elementos construtivos de uma carta, o que eu já falei anteriormente: vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Mantenha uma linguagem clara e respeitosa, evitando expressões informais. Utilize recursos como exemplos, dados e citações para embasar seus argumentos. Revise seu texto para garantir clareza, coesão e correção gramatical. Seja objetivo em sua argumentação, evitando divagações desnecessárias. O que é divagação? Encher linguiça, ficar repetindo a mesma coisa. Ao citar fontes, certifique-se de que sejam confiáveis e pertinentes ao tema. Não adianta eu citar uma fonte que não tem nada a ver com o tema, e também não adianta eu citar uma fonte que não existe. Quem usa muito o ChatGPT vai se lascar nessa, porque o ChatGPT não cita fontes. Ele cita dados, mas fontes não tem nenhuma. Então vai perder ponto da mesma maneira. Ao finalizar a carta, verifique se a sua opinião foi claramente expressa e defendida ao longo do texto. Então a carta, ela precisa ter a opinião do leitor.
Uma carta de leitor ela é feita para mostrar a opinião do leitor, beleza? Vamos lá. Texto de apoio, ó, o texto de apoio ele fica escondidinho no CMSP de vocês. Vocês têm que clicar para, ó, aqui em visual, aqui embaixo, ó, para vocês terem acesso. Então, leia a reportagem publicada na revista Teen Pulse. Publicação, abril de 2024. Navegando na era digital, desafios e oportunidades para a juventude. Mari Giacomini. A tecnologia se tornou uma parte fundamental da vida dos jovens, oferecendo um mundo de informações e conexões, mas também apresentando desafios significativos. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode impactar negativamente a saúde mental dos adolescentes e expô-los a risco como cyberbullying e a disseminação de fake news. Você concorda com isso? Se você concorda com isso, faça sua carta concordando com a reportagem. Se você discorda, faça sua carta dando os motivos do porquê você discorda. No entanto, na era digital também oferece oportunidades sem precedentes, permitindo que os jovens expressem suas opiniões, se conectem com pessoas de diferentes culturas e acessem recursos educacionais de alta qualidade. Será que isso é verdade ou não? As plataformas digitais estão aí. São de muita qualidade ou não? Para enfrentar esses desafios, é essencial que os adolescentes aprendam a usar a tecnologia de forma responsável, estabelecendo limites saudáveis para o tempo de tela e desenvolvendo habilidades críticas para avaliar as informações online. Então, aqui é criticidade. Vocês precisam ser críticos ao utilizarem a internet. Vocês concordam com isso ou discordam? Ao navegar na era digital com responsabilidade, os jovens podem aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela tecnologia e contribuir para a construção de um mundo digital mais seguro e inclusivo para todos. E aí ela finaliza. #jovens digitais, #responsa digital, #vamos nessa, ponto de exclamação. Elaborado especialmente para esse material. Enfim, então a carta de vocês tem que abordar temas como esses temas que ela falou. Então, ó, quando vocês forem passar, o mínimo é de 150 palavras. Gente, não é menos de 150, é 150 ou mais, tá? Eu vou começar a tirar ponto de quem escreve menos. Então, título, vocês vão dar um título aleatório. Então, eu vou colocar aqui a era digital. Um título bobo aqui. A redação é uma carta. Eu vou ensinar como vocês vão compô-la. Primeiro, vocês vão aqui, ó, adicionar parágrafo, porque vocês vão começar a escrever. Então, a gente começa com o local e a data. Então, Cabreúva, 6 de junho de 2024. Ponto. Baixou mais um, adicionar parágrafo. Então, eu vou pro vocativo, para quem é minha carta. Então, Mari Giacomini. Cara Mari Giacomini. Então, errei aqui, desculpa. Cara Mari Giacomini, vírgula. Dou mais dois enters, né, para adicionar parágrafo. E adiciono mais um parágrafo. Aqui eu começo a escrever minha carta. Então, aqui eu escrevo a introdução. Eu não preciso escrever introdução, mas eu escrevo a minha introdução. Escrevi lá a introdução. Adiciono mais um parágrafo. Aí eu escrevo meu desenvolvimento. Mais um parágrafo. Mais um desenvolvimento. Por fim, eu vou para minha conclusão. Aqui em conclusão a gente coloca algo que os jovens então podem fazer. Finalizo o meu texto, vou adicionar, mais um parágrafo, né, um enter e um parágrafo. Aqui eu coloco o agradecimento. Então, grata. E aí o nome de quem tá mandando, que é a assinatura. Pronto, assim vai ficar a estrutura da carta de vocês. Tá bom? Ela tem que seguir essa estrutura aqui. Não esqueçam de adicionar parágrafo, senão fica difícil a correção, tá bom? Fiz tudo isso, corrijo online e salvo para me enviar, beleza? Vocês têm, hoje é quarta, vocês têm até sábado, meio-dia, para me mandar.
Um beijo, espero que vocês tenham entendido e até mais.